Olá, meu nome é Gabriel Falcone Azevedo, eu sou aluno da disciplina de oficina de leitura e produção de texto e nesse vídeo eu vou estar comentando sobre o relatório que nós fizemos na disciplina do projeto de leitura e de pesquisa. Então vamos lá. Bom, na introdução a gente pode dizer que a leitura e a pesquisa elas estão presentes, né, na vida das pessoas, no nosso dia a dia, em qualquer lugar que nós estamos, do momento que nós acordamos, que a gente lê um rótulo no nosso café da manhã de algum queijo, alguma coisa que nós estamos comendo, até em coisas mais elaboradas como documentos no trabalho ou também textos acadêmicos. E nessa relação com a leitura e com a escrita, existem pessoas que têm mais afinidade e tem pessoas que têm menos afinidade. Isso por quê? Porque às vezes as pessoas têm mais facilidade com, com determinado tipo de gênero textual ou tem mais facilidade de se habituar às regras gramaticais, algo do tipo. Então, nesse trabalho, pretende-se ajudar as pessoas que têm dificuldade em identificar esses erros e essas dificuldades e assim aprimorar isso e resolver esse problema. Eu acredito que, pela justificativa, a gente pode entender que as pessoas têm essas dificuldades, né? E isso está ligado aos mitos citados por Carlos Bagno no seu livro, né? A mitologia do preconceito linguístico. E as pessoas elas ligam muito o fato de ler e escrever bem com entender bem a norma culta da língua portuguesa. E isso não é verdade, porque é importante sim que se conheça a norma culta da língua portuguesa, mas entender bem português, falar bem português, escrever bem português, não está ligado necessariamente ao domínio da norma culta. É necessário saber a norma culta para fins acadêmicos, de trabalho e etc., mas o português não se limita a isso. Eu ouso inclusive falar que o português varia de acordo com o seu estilo de vida, e isso não significa que ele está errado. E a justificativa, tanto também o objetivo desse projeto, ajudar as pessoas a quebrar esses mitos, a simplesmente aprender a escrever bem através do conhecimento e também da quebra de paradigmas que o senso comum coloca. Ó, no que diz respeito à fundamentação teórica, a gente pode colocar que a fundamentação desse projeto está sobre o livro do preconceito linguístico de Carlos Bagno, chamado A Mitologia do Preconceito Linguístico, como eu citei anteriormente, no qual ele aborda 8 mitos sobre a língua portuguesa e sobre ler e escrever, e também outras coisas relacionadas ao português e o utilizar dessa língua, os recursos que ela proporciona, né? Aí então, no primeiro mito, o autor diz que a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. E o que o autor diz é que isso não é verdade, que é algo equivocado de se afirmar, porque o português apresenta um grau de diversidade e variabilidade não só por causa da grande expansão territorial, que gera diferenças regionais, mas também por causa da injustiça social, por causa da falta de simetria na educação do povo e coisas desse tipo. No segundo mito, ele fala que o brasileiro não sabe português, que só em Portugal se fala bem português, é uma outra grande falácia, porque o português de Portugal tem as suas próprias regras gramaticais, tem a sua própria, seu próprio código, e o português do Brasil também tem seu próprio código, o seu próprio jeito de ser falado, suas construções sintáticas, as suas expressões, e muitas coisas que tem no português de Portugal não cabem no nosso português. No terceiro mito, o português é muito difícil, também um grande mito, porque na verdade o português não é difícil, muito se associa ao saber português com
o domínio da norma culta. Isso não é verdade, por quê? Porque uma criança de 3 a 4 anos, observando as pessoas no seu convívio, ela já sabe falar português. Ela já balbucia palavras ou forma frases completas em português. Ninguém precisou de dar uma aula para ela, para que ela aprendesse português. O português é assimilado assim como qualquer outra língua. No quarto mito, as pessoas sem instrução falam tudo errado. Carlos Wagner explica que, mais uma vez, né, que não está ligado ao domínio da norma culta, não falar como a norma culta fala, mas o português, não é que ele é mais certo por estar mais alinhado com a norma culta, e sim é português da mesma forma. O português falado por um analfabeto é português, não deixa de ser, é uma manifestação linguística. E no quinto mito, o lugar onde se fala melhor português no Brasil é no Maranhão, também é um grande mito, né? Porque só porque ele fala mais algumas coisas, por exemplo, como tu, em vez de você, não faz esse português mais correto. É português como qualquer outro português que é falado no resto do Brasil, é apenas uma variação linguística. No sexto mito, é certo falar assim porque se escreve assim, também está errado, porque a língua escrita é diferente da língua falada. Né? Não é porque é errado falar falar algo diferente do que está escrito e falar que está errado. Porque, de acordo com o autor, isso produz uma fala artificial, daquela que seria usada espontaneamente, naturalmente. E a escrita, no caso, é só uma representação da fala. No sétimo mito, é preciso saber gramática para falar e escrever bem. O autor cita Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Rubem Braga, que relata a discrepância da cosmovisão entre a língua e a gramática. A gramática, segundo defendido por Carlos Wagner, é apenas um manual contendo a norma culta da língua, o qual, segundo ele, é apenas uma referência como os cultos se escrevem e falam. A gramática não seria, portanto, referencial correto, mas apenas uma das formas da língua. E no oitavo e último mito, o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Isso é uma grande falácia, por quê? Porque tem de se associar que as pessoas mais ricas, mais bem colocadas, os intelectuais falam português correto, mas isso não é verdade, porque se falar bem português, conhecer bem português, fosse um instrumento de ascensão social, os professores de português iam ser todos ricos, e nós sabemos que essa não é a realidade de todos, e eles não estão no alto escalão da sociedade simplesmente porque sabem o português. Isso também é uma grande falácia. E então, na nossa metodologia, voltando, né, ao que o projeto se propõe, o projeto realizou um questionário, né, com os alunos da disciplina de oficina de leitura e produção de texto, a fim de conhecer os hábitos de leitura e escrita desses participantes do questionário, suas dificuldades na leitura e na escrita, a fim de identificar quais são esses erros e essas dificuldades e qual é o melhor método para poder sanar essas dificuldades. E também, de certa forma, através dessa solução, aproximar o indivíduo mais do português, fazer com que ele se torne mais interessado em saber mais da língua, utilize-se dos recursos que a língua dispõe, aliás. Com relação aos resultados, observou-se que a maior parte dos entrevistados tem um contato maior com as coisas que o cotidiano oferece, que contém o português, né? No caso, mensagens de celular, e-mails, textos não literários, bilhete, né? E-mail. Então, ao contrário de textos acadêmicos que foram assim, praticamente metade do que foi colocado como as pessoas que leem textos literários. Sobre o hábito de escrever, as pessoas também escrevem mais textos não literários do que textos literários, ou seja, bilhetes, mensagens de celular, cartas, comunicados, o que se depreendeu também é que as pessoas, pelo fato delas estarem fazendo faculdade, que elas também escrevem textos acadêmicos e literários, que é uma coisa muito importante, porque esses textos também proporcionam
uma riqueza muito grande de conhecimento da língua portuguesa, né? E sobre sobre as maiores dificuldades ao ler e escrever, a maior parte das pessoas diz que, sobre escrever, né? A maior parte das pessoas diz que é acertar a ortografia. Outras responderam que é aplicar corretamente as regras gramaticais. Outras não sabem como começar o texto ou terminar, e algumas delas também disseram que é sobre encontrar as palavras adequadas para se colocar no texto. Sendo assim, pode-se perceber que a maioria dos problemas, de acordo com o resto dos resultados que foram obtidos, são problemas que são completamente que possuem solução. E sendo assim, a partir desses dados é possível selecionar os métodos corretos para que essas pessoas possam ter seus problemas resolvidos. Aí a conclusão, os resultados do impacto, claro, foram bastante subjetivos, né, variando de pessoa para pessoa, sendo que em alguns casos o projeto pode elaborar meios de ajudar esses alunos e outros não. Nas referências bibliográficas, a gente tem um livro do Preconceito Linguístico, do Carlos Bagno, com ênfase no capítulo 1, que é a metodologia do preconceito linguístico, da página 13 a 69, e as atividades relacionadas, realizadas na disciplina de oficina de leitura e produção de texto. Bom, é isso, eu agradeço a atenção.